final de semana foi turbulento nos mercados financeiros globais depois da quebra do Silicon Valley Bank, ou SVB, conhecido também como Banco das Startups. Fundado 40 anos atrás em Santa Clara, na Califórnia, o Banco do Vale do Silício cresceu vertiginosamente nas últimas décadas com o boom das Big Techs, recebendo depósitos e financiando quase metade das startups nos Estados Unidos. O SVB se reconhecia como o one-stop shop para os visionários da tecnologia, tendo se beneficiado muito com os movimentos de queda de taxa de juros globais, principalmente desde o início da pandemia, tendo conquistado a posição de o 16º maior banco dos Estados Unidos. Ou seja, muito longe de ser um banquinho pequeno. Como todo banco, o Silicon Valley ganha dinheiro emprestando dinheiro, investindo seus ativos em títulos de renda fixa de longo prazo para rentabilizar ainda mais a sua carteira de clientes. A confiança era tanto que o banco começou a investir os seus recursos próprios em títulos norte-americanos de longo prazo, travando uma taxa a 1,79% ao ano lá no começo da pandemia. O banco não esperava, no entanto, por uma reversão rápida na política monetária nos Estados Unidos, que subiram muito rápido e em magnitude elevada a sua taxa de juros. O SVB não investiu nada muito diferente do que outros bancos costumam investir. O problema é o quanto ele investiu nesses títulos pré-fixados. Olhando para esse gráfico que está aparecendo aqui na sua tela, eu quero te mostrar uma coisa interessante. Desde o ano passado, o FDIC, que equivale aqui ao nosso FGC no Brasil, o Fundo Garantidor de Crédito, vinha reportando que os bancos tinham apresentado perdas significativas na marcação a mercado dos seus recursos que são investidos nesses títulos de longo prazo. Mas repara agora nessa outra informação, nesse outro gráfico aqui. Como você pode ver aqui, o SVB investia quase 60% dos seus ativos financeiros nesses títulos de longo prazo, ou MBS. Esse prejuízo a essa taxa gerou, portanto, o dobro de resultado negativo para esse banco, gerando um prejuízo de 1,8 bilhão de perdas financeiras com esses títulos. Mas esse foi apenas um dos problemas do SVB. Além disso, à medida que as taxas de juros subiram nos Estados Unidos, várias startups começaram a boiar e a solicitar os seus começaram a solicitar resgates para cumprir ali com o seu fluxo de caixa. Acontece que no dia 8 de março, diante de mais um anúncio de venda forçada dos seus ativos com prejuízo para manter a liquidez do banco, as suspeitas de que havia ali uma crise de insolvência passou a gerar um pânico, e diversas empresas que mantinham ali o seu caixa no banco, como a gigante Roku, que detinha 500 milhões de reais, passaram a ficar com medo, ficarem apreensivas. Inclusive, alguns influentes como o Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, chegaram a recomendar que as startups ou os clientes do Silicon Valley Bank resgatassem o seu recurso antes que fosse muito tarde. E não demorou nem 2 dias para que o Banco Central norte-americano voltasse ao centro da discussão, fechando o SVB e tomando algumas decisões para garantir que a crise de 2008, que trouxe pânico para os mercados globais, não se repetisse. É como dizem, todo banqueiro sabe que se tiver que provar que tem liquidez, na verdade o seu crédito já acabou. O problema da SVB escalou muito rápido, mesmo diante de todas as travas de segurança que foram criados desde a crise do subprime, porque apenas 2% dos recursos do banco, do crédito do banco, eram segurados pelo FDIC, ou seja, eram abaixo dos 250 mil. FDIC é o equivalente ao FGC no Brasil. Os bancos depositam ali recursos para servir de uma camada de proteção para os depósitos individuais até esse limite de 250 mil dólares. Acontece que o SVB é um banco para empresas milionárias, e que são investidas por grandes fundos e gestoras de private venture capital ao redor do mundo todo. Isso quer dizer que, sem acesso aos recursos, do dia para a noite, muitas empresas poderiam quebrar ou precisar de muito crédito para pagar suas contas, seus funcionários e também conseguir financiar ali o seu fluxo de caixa. A crise escalou tanto e tão rápido que o outro banco, o Signature Bank, que fica em Nova York, também acabou sendo fechado pelas autoridades norte-americanas por esse possível risco de contágio ao sistema financeiro. Diante disso, muita gente aqui no Brasil começou a ficar com medo. O que será que vai acontecer com os bancos digitais? Será que eu preciso sacar os meus recursos? Os Estados Unidos vão deixar esses bancos quebrar? Como isso pode impactar as empresas aqui no Brasil? No sábado, depois do fechamento do SVB na sexta, a maior dúvida dos investidores era até onde o Fed deixaria o livre mercado se autorregular.
pois as implicações pareciam ser muito maior do que as primeiras derivadas sugeriam. A resposta, por outro lado, foi breve, na interlocução do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, com a Janet Yellen, que é secretária do Tesouro norte-americano, com a postura de que não fariam um novo socorro como lá em 2008, mas que vão agir sim no mercado de forma atípica para garantir que aqueles recursos acima do limite do FDIC sejam respeitados. Abre aspas. Deixe-me esclarecer que, durante a crise financeira, houve investidores e proprietários de grandes bancos sistêmicos que foram resgatados. E as reformas que foram implementadas significaram que não faremos isso de novo, disse Janet Yellen no Face the Nation. Abre aspas, mas estamos preocupados com os depósitos e estamos focados em tentar atender às suas necessidades. Fecha aspas. A ideia é liberar os recursos que estão dentro desse limite de $250 mil já agora, dando também certificados de recebíveis para todos os valores acima desse recurso, para que tenham acesso, seja através do FDIC ou através da fila de liquidação prioritária do banco, que já começou a vender ali os seus ativos, como lá em Londres, a operação foi adquirida por £1 ali, por um valor simbólico pelo HSBC. As incertezas ainda são muitas. Inclusive, no final de semana, várias listas falsas de empresas brasileiras com possíveis recursos no SVB rolaram aí pela internet. Mas diversas companhias, como o próprio Nubank, já vieram a público negar qualquer exposição ao banco. Ou seja, não estamos vivendo um problema dessa proporção e não é o caso de transferir todos os seus recursos para um banco grande. Ou seja, tirar de um banco digital como o Nubank, C6 Bank, um banco Inter, para um banco como o Itaú, por exemplo. Mas é importante que você preste atenção aonde investir agora. Eu nunca vou te recomendar para deixar o seu recurso no banco da esquina, mas não temos um risco sistêmico que o faça se desesperar agora. Por isso eu estou aqui para te tranquilizar. É como eu costumo dizer, mais estranho seria se não houvesse nenhum impacto na economia norte-americana com essa subida tão rápida e tão elevada da taxa de juros. Vimos no Brasil o caso de Americanas, mas a simbologia desse evento é brutal e é importante. O mercado já precifica uma taxa de juros mais baixa para daqui a um ano nos Estados Unidos, diferente do que se esperava lá atrás, diante da leitura de que os bancos centrais vão ser mais cautelosos, porque apesar da taxa de juros ser um regulador celular da economia, a dosagem do remédio precisa ser precisa, para que nenhum câncer evolua a partir de problemas que parecem sob controle. Está claro que empresas de tecnologia vão sofrer mais e por mais tempo. A liquidez das startups vai diminuir e alguma concentração bancária deve surgir. Por isso você tem que se precaver com o seu dinheiro. Isso porque ainda que não exista um risco sistêmico no mercado, você vai começar a exigir mais prêmio. Você vai pedir mais taxa de retorno para emprestar o seu dinheiro no mercado. Muitos gestores nos Estados Unidos já afirmam que o Equity Risk Premium, chamado esse prêmio de risco no mercado, já tem que ser 2 pontos por cento maior diante desse risco. Portanto, investir em ações é uma tarefa difícil e para arrojados nos Estados Unidos nesse momento. Logo, a forma mais óbvia de se proteger é evitar as ações lá nos Estados Unidos, especialmente de empresas do setor de tecnologia e do setor bancário. Se você possui exposição, prefira os bancos grandes. Para se proteger em termos de uma crise de liquidez global, vale a máxima de manter sempre o seu saldo em bancos que tenham essa garantia do nosso FGC até R$250 mil, diversificando entre bancos médios e grandes e também investindo em títulos de renda fixa corporativos de prazos muito longos, podem começar a ficar arriscados nesse momento, especialmente aqueles que não têm a cobertura do FGC. Com relação a diversificar os seus recursos em diferentes bancos, eu preciso destacar que hoje é bem simples fazer o controle disso. Aliás, aqui na Monet nós temos um ótimo consolidador de investimentos para que você acompanhe tudo de um só lugar. É só você selecionar aqui na Monet quais as instituições que você tem dinheiro, que o consolidador vai reunir tudo para você. Se você tem todo o seu dinheiro investido em um banco digital, pode ser uma boa ter parte desses recursos em um grande banco, como, por exemplo, o BTG Pactual, e se você não tem conta ainda, eu vou deixar um link aqui disponível para você no texto. Aquele papo de que controlar tudo é impossível ficou no passado, né? Momentos como esse estão aí para provar que vale a pena você usar o seu recurso e investi-lo de maneira mais inteligente. Em termos estratégicos, ter também exposição a ETFs ou ações de mineradoras de ouro faz sentido, uma vez que o ouro é um ativo de proteção contra a perda do valor da moeda e da confiança geral dos mercados. Além disso, ter ativos reais no mundo real
como imóveis, é uma boa opção, uma vez que esses ativos retêm o valor no tempo e oferecem essa resiliência no seu portfólio. Portanto, esse não é um momento para você se desesperar, sacar o seu dinheiro de nenhum lugar, mas um momento principalmente importante para você refletir como o seu dinheiro está investido. E a Monet pode te ajudar bastante nessa tarefa. Nos vemos em breve. Tchau!